E hoje é o dia 58 de 365 lendo a Bíblia. E começamos o livro de Deuteronômio, fechando assim o Pentateuco. Então chamamos de Pentateuco os 5 primeiros livros da Bíblia e também porque é atribuído a ele a autoria de Moisés, né? Moisés escrevendo então aí os 5 livros, pelo menos é essa abordagem, né, quando os teólogos e tal que pesquisa fala isso, que o Pentateuco foi escrito por Moisés. E aqui em Deuteronômio eu amo este livro. Pergunta, por quê? Porque sim. Eu amo este livro porque ele é o último discurso de Moisés. Então ali é o final dos 40 anos no deserto. Então a gente acompanha este povo quando eles nascem numa promessa a Abraão e agora eles chegando na terra prometida. Então é o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão. Darei a sua descendência que será tão numerosa, e eles são muito numerosos. Então, é por isso que a palavra de Deus, a gente vê que Deus, ele não volta atrás quando ele promete. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E como ele é gracioso em todo o tempo. Então, o Pentateuco, eu gosto muito de Deuteronômio, porque ele fecha esse ciclo do povo, ele começa a recordar o povo todos os ensinamentos, todas as leis, mas não só recapitular, ele também começa a mostrar coisas que ele não tinha mostrado antes, ele traz uma explicação a mais profunda, e lembra o povo da aliança que eles têm com Deus. Então, Deuteronômio, ele fecha o Pentateuco relembrando o povo da história deles, de onde eles vieram. Eles não são como ovelhas sem pastor. Eles têm uma origem. E isso lembra a mim e a você que nós temos uma origem e a nossa origem está em Cristo. Então, Deuteronômio vai ser muito bom refletir sobre este livro aqui com vocês. E eu começo no capítulo 1. Então, para a porção de hoje é Deuteronômio, capítulo 1 e 2, mas o que eu tenho para falar com vocês está no capítulo 1, que ele começa, né, tanto que o título aqui que tem para mim é o primeiro discurso de Moisés. Então, essa altura do campeonato, Moisés já sabe que ele não vai entrar na terra prometida. Ele vai olhar a terra, mas ele não vai entrar na terra. E ele fala para o povo o seguinte, então ele começa, porque tem uma coisa, Moisés, ele quer muito que este povo dê certo. Ele quer muito que essas pessoas entrem na terra prometida, que eles vivam, tenham vida com o Senhor. E esse deve ser o anseio de todo líder cristão deve buscar levar pessoas a depender de Jesus, a amar Jesus, a servir Jesus. E Moisés tinha essa preocupação. Por isso é que eu falo que a vida de Moisés me inspira tanto nos dias de hoje. Porque o único intuito de Moisés era, povo, ame o Senhor seu Deus. Ande nos seus caminhos para que tudo lhe vá bem. Então, numa igreja doentia, o líder quer fazer a pessoa depender dele. Eu falo com Deus, então você tem que me ouvir. Eu sou santo e você tem que fazer como eu faço e blá, blá, blá. E Moisés assim, não, você tem que amar o Senhor, é com Ele que você tem que ter compromisso, né? E é maravilhoso. No capítulo 1, no verso 3, lemos: Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo... Então, você percebe, né, que a Bíblia... tem um pastor que eu sigo, que ele falou isso, e eu comecei a ler a Bíblia com mais atenção. Que ele fala que nenhuma vírgula na Bíblia é sem motivo, que Bíblia explica a Bíblia,
E quando a Bíblia ela nos dá detalhes tão específicos, nós precisamos prestar atenção, porque destes detalhes tão específicos, Deus quer nos falar algo a mais. Então tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu ainda não entendo e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Verso 6. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa nos amorreus e a todos seus vizinhos no Arabá, a região montanhosa Cefalá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem, tome posse dessa terra que o Senhor com juramento deu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então, o capítulo, o livro de Deuteronômio começa lembrando o povo do quê? Da aliança, que Deus é um Deus de promessas, que eles só estão entrando aonde eles estão entrando porque Deus fez um juramento, Deus não volta atrás, mas também foi a obediência de Abraão, Isaque e Jacó que fez isso se perpetuar na vida deles. E aqui Moisés já começa a falar para eles: e se vocês andarem nos caminhos do Senhor, muito mais lhes será acrescentado, muito mais vai acontecer. Verso 9. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. Olha a promessa de Abraão aí. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Então, essa é outra característica de uma liderança saudável. Ele pede ajuda, ele reconhece suas limitações, ele fala: olha, vocês são muitos. E para cuidar de vocês direitinho, precisamos de mais pessoas capacitadas para isso. Então, se você quer saber se você está debaixo de uma liderança saudável, é se o seu líder coloca outros líderes para ajudá-lo. Se existem outras pessoas a quem pedir ajuda, se todos realmente estão sendo cuidados. Isso é um sinal de saúde na igreja, na liderança e até mesmo empresa, no meio corporativo. Porque eu já tive essa experiência de trabalhar em lugares onde toda a liderança centralizava numa pessoa só e essa pessoa vivia estressada. Consequentemente, todo mundo estressado. Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes. 14. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nossa, tinha chefe de 10, tá vendo? Todo mundo era cuidado. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre o homem seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu as ouvirei. E assim naquele tempo eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então ele começa a relembrar o povo como eles chegaram ali, relembrando a divisão, tudo, né? E outra coisa que é muito gostoso de ler na Bíblia é a ordem. Tudo tem uma ordem, tem começo, meio e fim, e tudo tem um porquê e para quê. Tudo. Se você ler a Bíblia com atenção e sempre conversando com Jesus, com o Espírito Santo, você começa a entender as lógicas das coisas. É uma lógica. Deus não é bagunçado. Deus, ele é muito... Pensa numa pessoa que gosta das coisas em ordem. É Deus. Tanto que na natureza, você não vê nada fora do lugar. Tudo está no seu devido lugar. Tudo tem um motivo de ser e de existir. O equilíbrio da natureza é algo assim surreal, de maravilhoso. Então, Deus é um Deus de ordem.
E aqui, continuando nesse capítulo, a questão dos espias na terra de Canaã. 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tome posse dessa terra. Como o Senhor, o Deus de seus pais, falou, não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens diante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. E aí Moisés fala: ok, eu já tinha falado que essa terra seria de vocês, mas vocês quiseram mandar os espias. E aqui Moisés continua: eu achei que seria uma boa ideia. Então eles foram, eles espiaram a terra e voltaram. Trouxeram até um fruto dessa terra, né? Então, e eles disseram: é boa esta terra que o Senhor Deus nos dá. Ok, então Moisés está falando assim: olha, até aqui está tudo bem. Vocês foram, vigiaram a terra, viram que a terra era maravilhosa, manava leite e mel, o fruto era bom. Verso 26. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, ou seja, os gigantes. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viveram, que ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como o homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a este lugar. Então, Moisés aqui, ele finaliza a vida dele, entregando o povo para a terra prometida, relembrando o quanto Deus é bom. Então aqui ele já faz essa referência de Deus como Pai. Então verso 31, vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho. Ele está aqui falando para o povo: ele não é um Deus qualquer, um Deus que exige de vocês e não te dá nada em troca. Vocês têm um Deus que é o seu Pai, que trata vocês como filhos. É por isso que Jesus vem, para nos mostrar completamente, nitidamente, a paternidade de Deus. O quanto Deus é bom, que Pai é esse que cuida da gente nos nossos detalhes. Então ele está lembrando assim, olha, lembre, ele começa falando, 40º ano. Então assim, já se passaram 40 anos. E Deus continua provando a fidelidade dele para com vocês. Não tenham medo. É como um pai cuida do filho. Ele trouxe vocês até aqui. Tipo, vocês estão doidos? Vocês acham que Deus não vai entrar com vocês nessa terra? E eles continuavam murmurando: ai, Deus quer nos matar, querido. Se Deus quisesse te matar, você teria morrido ali nas águas. Então, meus queridos, só tem um jeito de a gente lidar com Deus. Ou a gente lida com Deus pelo caráter dele, que é bom. Deus é bom, ou a gente continua tratando Deus como um Deus cruel, que não vê a hora de nos maltratar, de nos subjugar, de acabar com a nossa raça. Não, Deus é bom, ele nos trata como um filho. Verso 32. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Este é o seu Deus. Este é o meu Deus, que é Pai, que nos leva. Então, como que um pai trata um filho, e não um filho grande, adulto, né? Ele se refere aqui a um filho criança mesmo, um filho que precisa de colo, muitas vezes, um filho que precisa de comida na boca, um filho que fica doente, que precisa de cuidados especiais.
Este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. E é assim que Abraão, ó, que Moisés inicia o livro de Deuteronômio, lembrando da bondade, do cuidado do Senhor. E ele vai recapitular durante todo o livro de Deuteronômio tudo o que aconteceu desde o Egito até aqui, nesses 40 anos, o cuidado do Senhor. Ele vai relembrando as leis e por que o povo deveria seguir aquelas leis, porque agora ele vai interpretar com mais profundidade, né, com mais calma e com uma paciência, né? Vamos lembrar que ele está ali com 120 anos. Moisés morreu com 120 anos e olha o vigor deste homem falando com o povo. E aqui ele já tinha perdido seu irmão Arão, mas ele vai relembrando, porque a força dele está no Senhor. Ele já tinha visto Deus face a face. E o anseio de Moisés é que todos vissem Deus face a face, assim como ele via, e temessem o Senhor como ele teme. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor, nos faz lembrar do teu cuidado nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão cansados e abatidos e muitas vezes estão se sentindo abandonados pelo Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, venha sobre a vida deles e faz, Senhor, traz à memória aquilo que dá esperança. Faz eles lembrarem, Senhor, do teu cuidado na vida dele, do Pai bondoso, amoroso que o Senhor é. Eu te peço, Senhor, renova hoje as nossas esperanças em Ti, o nosso vigor, que possamos, Pai, encontrar em Ti tudo o que precisamos para viver mais um dia nesta terra. Ó Pai, eu venho te pedir que possamos nos voltar para Ti como filhos e não como escravos. Que possamos olhar para o Senhor e entender que o Senhor é nosso Pai, é nosso Deus, é o nosso Pai, é o Pai perfeito, perfeito em amor, infinito em misericórdia. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, com a Tua verdade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.